o presidente da República reclama de que as portas da Casa Branca estão fechadas. O anão diplomático que fechou, ele mesmo fechou as portas para os Estados Unidos. Ele não tem acesso lá e diz que a culpa é de Bolsonaro, a culpa é de Eduardo Bolsonaro, a culpa é do Trump, é porque o Trump quer tarifar o Brasil, como se o Trump tivesse acordado estressado, com raiva do Brasil e do nada dissesse: vou botar 50% nas costas dos brasileiros porque eu estou estressado. Parece que eles querem construir essa narrativa e eles não fazem uma autocrítica para olhar para o passado e ver as falas do próprio presidente daqui, né, que diz que a culpa é de Bolsonaro e da família de Bolsonaro. Mas veja só, pessoal, em entrevista ao New York Times, Lula diz que pediu diálogo com o Trump, mas que ninguém quer conversar. É claro que ninguém quer conversar. O Trump não vai sentar para conversar com uma pessoa que é aliada de ditadores. O Lula, ele não está se aliando de forma comercial com a China. Claro, é um bom comércio para o Brasil, é um principal comércio para o Brasil, mas não é isso não. É ideológico. O Lula está aliado com China, com Rússia, com Irã. Só o nível dos países que o Lula senta para conversar. Maduro, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Então é inacreditável como ele ainda tem a cara de pau de dizer que o Trump não quer conversar. É claro, nem eu queria. Então, infelizmente, o presidente daqui do nosso país nos envergonha com essas atitudes lamentáveis que ele vem tomando. Olha a cara cínica dele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, afirmou em entrevista ao New York Times, publicada na madrugada dessa quarta-feira, que tem tentado contato com o presidente dos Estados Unidos, mas ninguém quer conversar sobre o tarifaço. É inacreditável que o presidente ele usa essa narrativa para fazer política em cima, para mostrar aos brasileiros: pessoal, eu estou tentando, pessoal, para o bem do nosso país, pessoal. Eu não queria que esse tarifaço viesse, o Trump ele mandou esse tarifaço e agora eu estou indo atrás dele e ele não quer conversar comigo. Ele quer mostrar para as pessoas aqui do Brasil que ele está fazendo alguma coisa, se ele mesmo foi o causador disso aí. Tem a perseguição política também de Alexandre de Moraes, sim, mas veja só, as falas do Lula esse tempo todinho foi contra o Trump. Antes mesmo das eleições dos Estados Unidos, ele já estava falando mal do Trump, apoiando a Kamala Harris. É inacreditável. Olha o novo nazista que vai chegar. Essas eram as falas dele. Se o Trump assumisse, assumiu. Desde que o Trump assumiu, ele não construiu uma ponte de diálogo, não foi fazer uma visita aos Estados Unidos. E agora quer conversar. Esses dias no BRICS estava falando mal do dólar. Nós precisamos ter uma moeda alternativa para não precisar usar o dólar. Por que o dólar? E agora, no instante ele abaixou as orelhinhas, tá com o rabo abanando, sente que a pressão já está chegando aqui no Brasil, porque as exportações vão baixar um pouco, pessoas vão ficar desempregadas, né? Então, e ainda é interessante que alguns jornalistas, eu não acredito nessas pesquisas, mas alguns jornalistas dizem que depois desse tarifaço do Trump, que está para vir aí, a popularidade do Lula cresceu, estava despencando, mas como o Lula agora deu uma de herói da pátria, como o Lula agora quer ser o salvador da pátria, né? O pai dos pobres, o homem que está preocupado com a soberania do Brasil, porque a conversa dele é essa: não, nós temos que proteger a nossa soberania. Agora estão dizendo que a popularidade dele está crescendo como se os brasileiros fossem besta, como se ninguém tivesse acesso à informação nos dias de hoje. O Lula pensa que o povo é um povo que é levado pelas ideias dele. Se o Lula falar, todo mundo acredita. Não, nós não vivemos nessa era. É inacreditável, mas tá aí, esse pigmeu. Interessante é o Fernando Haddad, pessoal. O Fernando Haddad é inacreditável. Eles não têm senso crítico, eles não fazem e não olham para dentro de si para dizer aonde nós estamos errando, e simplesmente eles procuram
alguém para colocar a culpa. E vejam só, a culpa do tarifaço e a culpa dessa crise no Brasil é da família Bolsonaro. Segundo Haddad, veja só a entrevista que ele deu na CNN, veja essas falas dele. Postagens nas redes sociais, enfim, é difícil entender qual é o equilíbrio disso. Eu não vejo assim as coisas e nem penso que o presidente Lula queira tirar proveito de uma situação que deveria envergonhar. Peraí, o Fernando Haddad, ele tem que dar um jeito de passar o pano, né, no Lula, né? O Lula é o pai dele, bem dizer. Aí o Fernando Haddad chega, não, o presidente ele não quer tirar proveito dessa situação que deveria causar vergonha ao Brasil. Como não quer tirar proveito? Ele já está fazendo isso. Não quer tirar proveito, ele está fazendo isso. Agora veja a continuação da fala do Fernando Haddad, porque aqui parece que ele tira toda a responsabilidade do governo federal e olha em quem ele coloca. Ter uma força política dentro do país agindo contra o próprio país. E quem é essa força política, Fernando Haddad, que está dentro do país agindo contra o próprio país? Veja só. Vocês estão acompanhando o debate em torno do protagonismo que assumiu a família Bolsonaro, alguns governos. Então quer dizer então que a força política que está dentro do nosso país, que está tramando contra o nosso país, que quer ver o nosso país pior do que o que já está, é a família Bolsonaro. É inacreditável. O governo Lula não tem culpa de nada. Até porque desde quando Lula assumiu, o governo dele não tem responsabilidade com nada. Tudo que acontece, culpa de Bolsonaro. Queimada na Amazônia, culpa de Bolsonaro. Crise no INSS, roubo no INSS, culpa do Bolsonaro. A transposição do São Francisco que não foi culpa do Bolsonaro. Mas isso não está acontecendo, nós recebemos o país com rombo, segundo eles. O Fernando Haddad é inacreditável, ele disse que as contas públicas estavam com rombo, com déficit, é inacreditável. E agora nós vemos que os Correios está quebrado, Petrobras perdeu o seu valor aquisitivo. Não, mas a culpa é de Bolsonaro. Quase 4 anos de governo e eles não têm culpa de nada. É inacreditável. Governadores, inclusive, que já estão mudando de opinião porque perceberam que não caiu bem. Mas assim, tem um viralatismo assim, de ficar abanando o rabo para... Não é assim que funciona a diplomacia. Olha a analogia que ele faz. Tem um viralatismo de ficar abanando o rabo. Não é assim que a diplomacia acontece. Você percebe que nessas falas dele existe uma arrogância. Eu não estou dizendo que é para o Brasil se humilhar. Não estou falando isso. O Brasil é um país, né, que tem a sua soberania. Mas eu não estou falando de se humilhar, de beijar os pés de Trump, nada disso. O Brasil teria que ter a postura, mais uma postura de liderança. E o que é uma liderança? A liderança tem que ser humilde para chegar. Se nós tivéssemos um presidente humilde, era para ele fazer o quê? Ir lá nos Estados Unidos, conversar com o Trump e dizer: Trump, eu errei no que eu falei com respeito ao senhor. Eu errei com relação ao dólar. Não era para mim ter falado aquilo. Não era para mim ter falado de uma moeda alternativa. A China não falou de moeda alternativa. A Rússia não falou de moeda alternativa. As potências nenhuma estão aí falando de moeda alternativa. Mas, né, o nosso presidente ele decidiu falar de uma moeda alternativa ao dólar. É inacreditável. Veja só as falas dessa jornalista, que ela diz que o Brasil está entrando em um beco sem saída. A União Europeia está fazendo acordo, todos os países fazendo acordo com os Estados Unidos. Só o Brasil está ficando isolado. Responsabilidade de quem? Eu acho que a culpa é de Bolsonaro também. Vamos ver aqui as falas desses jornalistas aqui da UOL, que eu não acompanho muito, mas tem algumas coisas que tem até coerência. Mas no meio dessa coerência eles passam pano, não tem jeito. Donald Trump falando com os europeus, anunciando uma taxa ali de 15%, ele já sentou com o Reino Unido, ele ainda não conseguiu falar com a China, mas está negociando, está falando com o México, está falando com o Canadá, mas... Está falando com o mundo inteiro. Está falando com o mundo inteiro, mas... Não está falando com o Brasil. Por quê?
A gente não sabe se o Brasil falta de prioridade, se a questão política realmente está pesando, a questão de Bolsonaro. Tem gente que diz que Geraldo Alckmin e Fernando Haddad teriam recebido um recado de que, olha, esse tema é com a Casa Branca, mas fato é que o Brasil não está na agenda de negociações e a data se aproxima e vem vindo uma tarifa para os nossos produtos de 50%, que é uma tarifa praticamente proibitiva de se fazer comércio. É inacreditável, né? Eles falam do problema, interessante, que o jornalismo de hoje é interessante. Eles falam do problema, eles trazem a realidade do problema, mas no meio desse problema eles não esquecem do nome de Bolsonaro. Inacreditável. E não, em maneira nenhuma você escutou ela falando do nome de Lula. Ela colocou o problema, trouxe o problema, falou dos países que estavam negociando com os Estados Unidos, disse que o Brasil não estava nessa lista de acordo com os Estados Unidos, colocou o nome de Bolsonaro, mas em nenhum momento ela fez menção do nome do presidente, que é a pessoa mais importante do país. Eita, jornalismo inacreditável. Tinha que ser da UOL. É verdade, é uma tarifa proibitiva e os fatos, os acontecimentos do final de semana elevaram a pressão sobre o Brasil, que, como você disse, Raquel, tem sido colocado em segundo plano, depois de fixada a tarifa ou a ameaça de tarifa de 50%, o Trump não responde às cartas enviadas pelo Brasil, já foram 2. Nem eu respondia. Não por arrogância, mas essas cartinhas, depois que a pessoa faz a lambança toda, depois que o cara fala um monte de bobagem, o cara despeja, sabe, um monte de nojeira, sai da boca dele ali, falando contra o dólar, contra os Estados Unidos, contra o presidente, e agora quer resolver mandando 2 cartinhas. Oxi, e aí é assim, é inacreditável, né? Ao contrário, mandou uma carta para o Bolsonaro, mas as cartas oficiais da diplomacia e do Geraldo Alckmin, ele não respondeu. E houve no final de semana esse anúncio do acordo firmado entre Estados Unidos e União Europeia. Esse acordo chega aí às vésperas do início da vigência da sanção do Trump contra as exportações brasileiras e trouxe 2 notícias para o Lula. A má notícia é que não há notícia boa para o Brasil nessa evolução. E a notícia péssima é que esse acerto do bloco europeu com os Estados Unidos pode retardar o acordo da União Europeia com o Mercosul, que o Lula esperava fechar antes do Natal. Esse acordo agora corre o risco de sofrer um atraso, porque deixou de ser uma prioridade, já não há tanta pressa. O Trump se referiu a esse acerto com a União Europeia como uma grande vitória, de fato foi uma vitória para ele, né? Se encontrou lá com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e disse que é o maior acordo de todos os tempos. Além da tarifa de 15%, a comunidade europeia se comprometeu a investir $600 bilhões nos Estados Unidos. Então, o Trump fez ali o que pretendia, obteve o que pretendia. Antes desse entendimento, ele estava ameaçando a União Europeia com a tarifa de 30%, e os europeus já estavam, inclusive o grupo europeu estava se preparando para retaliar caso não houvesse um entendimento, e essa atmosfera belicosa estimulava o bloco europeu a buscar novos mercados, e o Brasil se animava com a hipótese de a comunidade europeia anestesiar a resistência da França e apressar o acordo com o Mercosul. E essa nova conjuntura pode retirar o fator pressa dessa negociação que vinha sendo cultivada com muito carinho, com muito zelo pelo Lula, né? O Lula pensou que a União Europeia ia embarcar na mesma narrativa dele. O Lula pensou, e talvez subiu para a cabeça dele, sei lá o quê, mas talvez ele pensou, eu vou tomar a frente desse negócio, eu vou peitar o Trump de frente a frente, e quem quiser que me siga porque eu me responsabilizo. Aí os países aí começaram a olhar e dizer, vamos fazer acordo com o Trump. Começou a sair de um em um, a China foi, Canadá, alguns países do Mercosul,
União Europeia, que o Lula pensou que a União Europeia... Não, a União Europeia não vai estar com o Trump, eles vão estar do meu lado. Aí, para quebrar a cara de Lula de uma vez só, a União Europeia decidiu fazer acordo com o Trump, deixando o Brasil no mato sem cachorro, totalmente isolado. E agora eu pergunto, cadê a diplomacia? Agora o Lula baixou o tom agora, e de todo jeito está querendo uma brechazinha para conversar com o Trump, mas não está conseguindo. O Geraldo Alckmin vai lá, já manda. O Geraldo Alckmin, o cara que tava lá no Irã com um monte de ditador. Você tá de brincadeira? O Trump vai sentar para conversar com uma pessoa desse nível? Mas não vai mesmo. Então, infelizmente, não é que eu esteja torcendo contra o Brasil, mas isso é consequência da irresponsabilidade, isso é consequência das falas, e isso é consequência da falta de humildade para voltar atrás e reconhecer: nós erramos, eu peço desculpas, vamos sentar, vamos fazer um acordo, independente de ideologia, eu quero o bem para o nosso país. Mas quanto pior, melhor para o Lula. É desse jeito, quanto pior, melhor, até porque ele é o pai dos pobres. Se ele perder esse protagonismo, ele não ganha mais em nada. E ele mesmo já disse, quando as pessoas começam a ganhar mais do que um salário, já para de votar no PT. E essa aqui é a verdade. Então, é triste e lamentável essa situação que o Brasil está enfrentando por causa da irresponsabilidade do presidente, que não tem responsabilidade com nada e está pegando essa crise, sambando em cima dela. Infelizmente, muitas pessoas vão sofrer as consequências, empresários e principalmente, lá no final da ponta, o empregado, que muitos vão perder seu emprego por causa da falta de exportação que vai cair, vai diminuir. É triste e lamentável. E eram essas as informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar e compartilhar. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.